E cabenovia solandera de horrível sapor e que me dava sai, abalava seita daquilo batiu de comaria nasai. Oh, aleluia! É pelo Espírito que a nossa carne é mortificada dia após dia. Adoriá-se-la, barão, ri, e caiu camilo basai. É pelo Espírito que se mortifica as obras da carne. Xerarro solobossu. E idoneste asporade antori camilo basai. Se pelo Espírito mortificardes. E cobacheca manamasébia. Sorori te mandasai. Aladoriatone camidecia adorei bachei camilo basai. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. É pelo Espírito que se faz a mortificação dia após dia. Rabassai, 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 barabachei, cararura e ator, rabassai, banebatia, gorgarioto no solavante de camilobassai. Rebachei, camilobassai, baneve de botona mancia. Rabassube ante camilovia. O segredo para a mortificação das obras da carne é o render-se ao Espírito Santo. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele para que as obras da carne sejam mortificadas dia após dia. O gadoria saparado de atone que vinemasai. Norabacilande camilobasai. Rodaria o poncheri que vinemasai. E tudo começa com a boca. Tudo começa rabassou, rabashi, barabassou, rabacheca, balabassou, ramanchei caminomasai. O rabassou andenai. Tudo começa pela boca, pela língua. Renda-se ao Espírito, a sua língua. E todo o teu corpo você dominará. Porque a língua, é o membro do corpo mais difícil de domar. O homem que consegue domar a língua também domará todo o seu corpo. Então comece pela língua. Renda-se ao Espírito Santo todos os dias. Permitindo que ele ore através de vós. Porque se orardes pelo Espírito, e assim permanecerem constantemente, então vocês receberão mais dele. Tudo começa pela boca. Até mesmo a salvação começa pela boca. Pois está escrito na palavra, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Tudo começa pela boca. A salvação começa pela boca. Por isso, renda a sua boca, a sua língua ao Espírito. Aquele que é de Deus deve falar segundo as palavras de Deus. Que as palavras do Senhor estejam nos teus lábios. A boca é o início de tudo. Tudo começa pela boca. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue render-se ao Espírito se não houver antes rendido a própria boca, a própria língua. Por isso, quanto mais a palavra estiver na sua boca e no teu coração, quanto mais render-se ao Espírito em oração, confiando plenamente nele, então também todo o resto do corpo estará sob o domínio do Espírito. Porque a língua é como se fosse um pequeno leme. Pois as grandes embarcações é navegado por um pequeno leme que dá a direção para a embarcação. É um pequeno leme que faz as grandes embarcações navegarem para o destino.
Sorabacheca roda so recavelovia, Loria la sella riana cancharuaria rocarigalo sola ria que chequevi ora sora da tsbore di que basai. Por isso render a língua ao Espírito, rocabadabasura bashiri e candarabasúbia, também vai fazer com que o próprio Espírito guie vocês, dirija vocês, dê a direção. Ararashabarabassara bashira candarabasai, narabaseira na candinamasai. Render ao Espírito a língua é o início e cabadada da do processo da mortificação no Kagenovasai. Por isso, sempre eco che kabadabasura bashebia nai. Che kamanamasura bashebia. Orrabasura bashebia. Sempre que estiverem com dificuldades, xerekambedabasai, de dominar o próprio eu, ekobaturro sobadai, comece a render-se ao Espírito, orando, recabadabasura bashebia, para que o Espírito possa operar em vós, trazendo a mortificação para os feitos da carne, para as emoções e os sentimentos, de modo que possa se equilibrar, segundo a palavra do Senhor. É pelo Espírito que vocês alcançam o inalcançável. Ele é quem vos auxilia, quem vos ajuda. Rendam-se a Ele todos os dias. Tire um tempo para que Ele possa estar operando por meio da oração, e assim vocês vão aprendendo a se submeter a Ele. Uragadeshei, maracanchou rabasai. Abadubeasiar rabatur recabadabasai banevia. No demaselaneo. Curado benasala de orcomanashe. Curando rossorrado de kamenai. Todas as vezes que vocês estiverem, ouça isso. Todas as vezes que vocês estiverem passando por tentações, provações, busquem a ajuda daquele que pode realmente, busque a ajuda daquele que pode vos ajudar, que pode vos recabadar, aquele que pode vos suportar, dar a vós o suporte para que possais prevalecer na Yodanamasai. Nos dias das provações, tentações, tribulações, no dia da angústia, confie nele. Ele é quem vos ajudará. Então o melhor caminho é o caminho do Espírito, da palavra do Senhor. Diga assim: não vou render a minha língua para a minha carne, muito menos para o diabo, mas renderei a minha língua ao Espírito Santo. Ó amado Espírito Santo, me ajuda agora a orar, Senhor. Me ajuda, ó Espírito Santo, a encontrar a paz que excede todo o entendimento. Me ajuda, Espírito Santo, a mortificar a minha própria carne, a equilibrar os meus temperamentos. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a orar, Senhor, e interceder pela minha casa. Me ajuda a orar e interceder pela minha família, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a orar pelo meu cônjuge. Me ajuda a interceder por ele de forma eficaz, Senhor. Pois só Tu conheces o coração de cada um. Me ajuda, Espírito Santo, a orar por esse propósito. Me ajuda, Espírito Santo, a orar para encontrar a solução desse problema. Me ajuda a orar por isso e por aquilo. E assim confiem que Ele o fará. O Espírito fará. Ele orará por vós de forma eficaz. Ele orará. É preciso confiar nele plenamente. É preciso acreditar que Ele ora a perfeita vontade do Pai. Ele sabe. Ele conhece todas as coisas. Nada está encoberto aos seus olhos. Tudo está nu e patente aos olhos daquele a quem aos olhos daquele a quem vamos prestar contas. Então confie. Apenas confie. E deixe o Espírito Santo falar com o Pai a vosso respeito, a respeito das vossas causas. O Espírito sabe argumentar diante do Pai.
com perfeição. Guriazola, Joro, Yaturra,